Beleza, boa noite. Nós estamos começando mais uma live e hoje nós vamos conversar com o vereador André Rodini, de Ribeirão Preto, São Paulo. A gente vai conversar sobre legislação municipal, o papel do vereador, como atuar junto à sociedade, junto ao Poder Executivo, prefeito. Então vamos começar. A André Rondini acabou de entrar, mandou o convite, o Odaí acabou de entrar, muito obrigado. Vou aceitar já aqui o convite para a gente começar. Vamos hoje com a turma de Tutóia. Odaí, muito obrigado. Odaí, por gentileza, compartilha o link para a galera lá nos grupos que está aguardando a gente para participar. O convite aqui para o André, agora vai. Acabou de entrar. Tudo bem, André? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. A gente está começando agora. Galera, começando a entrar, por gentileza, vamos compartilhando a nossa live. Tem uma turma aí esperando. Estamos entrando. Olha, entrou aí meu assessor, o Carlos Machado Júnior. Enquanto o pessoal vai entrando aí, deixa eu apresentar o Carlos. O Carlos foi meu primeiro assessor, contratado em processo seletivo, né? Ele é advogado de profissão e hoje ele é exclusivo meu assessor direto. Ele é o encarregado de toda a pauta jurídica, me ajuda com os projetos e tal. Então, mais para frente a gente fala um pouquinho aí dele aí. E do outro, eu tenho só 2 assessores, né? Agora abriu um edital para contratar a terceira assessora e vamos em frente. Depois eu falo do processo seletivo do Partido Novo, que é bem legal. A gente vai conversar bastante sobre alguns pontos da legislação, comparar um pouco a política em São Paulo, política no Maranhão, política no interior de São Paulo e política no interior do Maranhão. A gente vai fazer um comparativo, acho que vai ser bem legal. Gostaria de agradecer a Joanice, acabou de entrar, o Ailton acabou de entrar, a Arane acabou de entrar, sejam todos muito bem-vindos. Galera, compartilhem a live. Toca no coraçãozinho para que o sistema entenda que mais gente precisa acessar a live. Tem muita gente nos grupos que vão começar a receber o convite agora, então a Marivalda acabou de entrar. Vamos compartilhando nos grupos para que a galera acesse. Na live passada que nós tivemos, eles tiveram bastante dificuldade, mas hoje a gente está aqui. Jefferson Arante, Paraíba, olha só, da Paraíba, né? A gente está... Eu pedi para o pessoal da Paraíba dar uma forcinha aí para entrar, porque em julho eu tenho um compromisso na Paraíba de ir divulgar o Novo lá junto com o núcleo da Paraíba. Então eu estarei em Campina Grande e João Pessoa. A gente tem que ajudar, tem que ir falar das nossas experiências ao vivo aí, para quem sabe ainda vou em Tutóia ainda, né? Com certeza, o convite já vai estar feito a partir de então e vai ser sempre legal. Olha, coraçãozinho subindo, muito legal. Galera, uma coisa muito legal. Galera, vamos compartilhando aí, tem bastante gente que vai assistir a live, mas não se preocupe se não der para assistir agora. Ela vai ficar gravada e a gente vai fazer vários recortes e divulgar, porque o objetivo dessas lives que nós estamos fazendo, André, é levar informação de qualidade para as pessoas poderem ter uma visão melhor e informações, exemplos, para escolher em 2024 os melhores projetos. Por isso, o objetivo dessas lives é de convidar você, e eu agradeço muito você, uma pessoa super aberta, conversou comigo, foi tranquilo. Gostei bastante, parabéns por você ser essa pessoa próxima. Você é aqui de Ribeirão Preto, meu amigo, um grande amigo, por sinal. Eu quero mandar um abraço para ele, para a Fran, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Eu tô igual quando a pessoa vai no programa de auditório, quero mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para todo mundo. É que eu não faço muita live, né? Então eu não sou acostumado, mas legal. José Nilson tem um trabalho bem legal em Pinheiros, ele acabou de entrar. Pinheiros é uma cidade aqui no interior do Maranhão. Então tem um trabalho lá legal, o Leandro também acabou de entrar. Bom, galera, vamos começar a conversar. André, gostaria de você se apresentar para nós, maranhenses. Fala um pouco da sua origem, quem é você como pessoa, antes de entrar na política. A gente sempre gosta de conhecer o político pessoa, antes dele ser político, ele é uma pessoa.
Ó, nós estamos batendo 18, vamos para 20, 30, 40, 50 pessoas, tá um bom tamanho. O pessoal vai descobrindo a gente. Tá. É o seguinte, Daí, eu toda a vida eu gostei de liderar. Eu sempre fui aquele representante da classe, no tiro de guerra eu era cabo, e a gente ia sempre nas festinhas, eu que organizava, fazia bilheteria. E aí foi passando o tempo, minha vida tomou outro rumo, eu fui trabalhar, casei, tive meus filhos e tal. Aí bateu uma hora que eu vi que o que estava acontecendo estava muito estranho. Assim, os homens de bem, se é que eu posso falar assim, não estavam participando da política. E eu, aos 40 anos, resolvi participar de política. Sim, o que eu vou fazer? Eu gosto de plantar árvore, eu gosto de ajudar os idosos lá, não sei o quê. Eu falei assim, mas gente, eu preciso fazer uma coisa melhor. Então, eu sou uma pessoa que disputou 5 eleições para ganhar uma. E é muito importante isso que eu estou falando para vocês, que estão ouvindo, né, para você principalmente, que é meu interlocutor, que às vezes as pessoas desistem da política. Porque é difícil, porque não ganha da primeira vez, não ganha da segunda, não ganha da terceira, fala assim, isso aqui não é para mim. Mas eu vou te falar uma coisa, não ganha eleição quem desiste. Como tudo na vida, né? Tudo na vida a gente tem que ter determinação, dedicação, vontade de ver acontecer. Aconteceu, eu era de outros partidos, né? Não tinha partido novo ainda, pelo menos não tinha aqui em Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto foi a primeira cidade do interior de São Paulo que pôde disputar. Teve uma época que o Partido Novo era mais enjoado com isso. Não poderia formar uma chapa sem prefeito. Então, por exemplo, só vereadores, não podia. E Ribeirão Preto, porque nós arrecadamos dinheiro, filiamos pessoas, fizemos um movimento muito legal, Ribeirão Preto foi permitida ser a única cidade do estado de São Paulo que pudesse disputar. E com isso, nós, numa chapa de apenas 13 pessoas, éramos 14, uma amiga nossa faleceu no percurso, infelizmente, e nós éramos apenas 13 e conseguimos fazer uma cadeira. Então, assim, às vezes, quando você vai contra todas as possibilidades, mas você tem aquela determinação, aquela vontade, ou o que as pessoas gostam muito de chamar a fé, a gente consegue atingir os objetivos. E uma vez eleito, fazer aquilo que sempre sonhou, aquilo que sempre se propôs a fazer, ou seja, fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? Porque muitas pessoas fazem a coisa errada, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? A gente gosta de fazer a coisa certa. Então, dá certo, deu certo, conseguimos emplacar e estamos revolucionando o modo de fazer política aqui na nossa região, praticamente, né? E é sobre isso, André, que a gente vai conversar hoje, sobre esse revolucionar o modo de fazer política. Olha, para eu convidar alguém para a gente conversar e trazer exemplo para a nossa Tutóia, para o nosso Maranhão, eu sempre analiso a forma que as pessoas se portam, comentam, como ela representa a sociedade. E eu vi a forma que você representa, eu vi a garra que você tem, e isso me chamou a atenção. Eu digo, não, vou querer conversar com o André para entender um pouco essa motivação dele. Eu vejo que você vai para a rua, eu vejo que você fala na tribuna, eu vejo que você está trabalhando ali em prol do povo. E isso é um exemplo legal. E você falou uma coisa aqui importante. Cruzar os braços é você desistir. Então, a política não tem idade. Não tem, assim, eu vou ser político e tem essa receita. Não, é você querer mudar. Você foi motivado. Você falou da sua motivação de fazer algo diferente. E o algo diferente é entrar na política e fazer isso acontecer. Importante, da forma correta. Nós temos uma frase que marca muito as pessoas que entram no Partido Novo. E eu estou falando do Partido Novo porque é o partido que eu estou, tá? E como eu tenho conhecido bastante o modo como o partido trabalha, sem caciques, sem dinheiro público, dá muita satisfação. Então, uma frase que a gente tem no nosso partido é o seguinte: sair da indignação para a ação.
Então, às vezes a pessoa está lá indignada. Oh, isso aqui, esse governo isso, essa coisa aqui. E fica lá, ativista de WhatsApp. Esse é o indignado. Quando a gente sai para a ação, ou seja, quando a gente vai para a rua e fala assim, não, eu vou mudar essa bagaça aqui, vamos ver o que está precisando, a gente vai arregaçar as mangas e trabalhar, a coisa começa a mudar, porque mais pessoas começam a se juntar ao nosso propósito. Por exemplo, agora entrou o Sérgio aí, lá da Paraíba, lá de João Pessoa. O Sérgio também está querendo sair da indignação e ir para a ação. E a gente tem conversado, e eu converso com vocês no Maranhão, com ele na Paraíba, eu converso muito com os meus amigos aqui de Minas Gerais, a terra do Zema, que está fazendo um trabalho brilhante, e nós estamos abrindo diretórios bastante aqui em Minas Gerais, em São Paulo bastante. Ou seja, e a gente precisa ir passando a nossa mensagem para frente, que é, nós somos um partido de direita, determinadamente direita, tá? Nós não temos nada com as pautas da esquerda. Não quer dizer que nós temos um coração de pedra, como eles fazem, como eles dizem. Nós também estamos preocupados com a pauta social, nós também estamos preocupados com a pauta ambiental. Mas não quer dizer que nós precisamos montar esquemas de sugar o Estado, os recursos do Estado, para fazer aquilo que a gente poderia fazer com menos. Então, o que a gente faz? Economiza dinheiro público e entrega melhores serviços. Como? Primeira coisa, você é eleito, você começa uma nova vida. A sua vida pessoal começa a perder um pouco da expressão e começa a surgir a figura pública. A figura pública meu pai sempre falava assim para mim, se você não puder fazer uma coisa que alguém critique, não faça. Quer dizer, não era bem isso. Ele falava assim, se você estiver fazendo alguma coisa que alguém não possa ver, não faça. Então, assim, e eu entendo que está todo mundo olhando para mim. Então, eu só vou fazer a coisa certa. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós temos uma Câmara Municipal que dá direito a 5 assessores. Eu só tenho 2. Eu economizo 3. Agora eu estou fazendo o processo seletivo para contratar o terceiro assessor. Muito bem. O dinheiro que eu já economizei, ou seja, 850 mil reais, pode não parecer muito no orçamento de Ribeirão Preto. Tá? Nós temos um orçamento de mais de 4 bilhões de reais nessa cidade nossa aqui. Então, pode parecer um dinheiro pequeno. Mas eu vou chegar a 1.100.000 reais de economia. E se nós multiplicarmos isso pelos 22 vereadores que nós temos na cidade, se eles agissem como a gente age, nós teríamos 22 milhões de reais, né? O que dá para fazer com isso? Pô, dá para fazer uma creche, dá para fazer... Aí começa a fazer um dinheiro grande, né? Então, assim, aí você não usa o carro público, porque eu teria direito a um carro na Câmara Municipal, não uso. Não uso gasolina, reembolso não faço. Reembolso de despesa de viagem, né? Aqui tem também, como se o vereador precisasse viajar. Não pego. Então a gente economiza. E quando a gente faz um processo seletivo para assessores, então, por exemplo, eu preciso de um jurista, né? Eu não posso pegar o Zé Pinga, que me ajudou na eleição, que pegou 10 votos para mim lá na feira, e falar, Zé Pinga, você vai ser meu assessor porque você me ajudou. Desculpa, ele não sabe o que eu preciso, não sabe me entregar o que eu preciso. Então, eu preciso de uma pessoa qualificada. Abre o processo seletivo, as pessoas encaminham os currículos, né? A gente encaminha para a empresa de RH, a empresa de RH faz a seleção, manda para mim aquilo que eu preciso, manda 5, 6 para eu entrevistar, e eu pego o melhor, aquele que bateu o santo. Então, com isso, você consegue colocar pessoas qualificadas para atenderem o serviço público que um vereador de uma cidade grande, como é a nossa aqui, tem a necessidade. Né? Então com isso... pode falar. Então, em base nessa sua fala, eu vou fazer uma pergunta. E antes da pergunta, eu vou agradecer a galera que entrou. É muito legal isso que você falou. E eu vou já perguntar um negócio para você. Eu vou... Sérgio de André, Orgulho do Novo. Seja muito obrigado, muito bem-vindo. Altamir Costa de Campinas, Grande, Paraíba. Seja bem-vindo. Quem mais? A Duda, Raio de Sol. Tem bastante gente aqui que entrou. Beleza.
Na fala do André, quando ele fala de selecionar pessoas qualificadas, aí eu pergunto para vocês, e qual que é a experiência que você tem em Ribeirão Preto sobre contratar, você já até respondeu, mas especificando um pouco mais, as pessoas por qualificação e não pela a amizade. Isso, Bom, nas prefeituras pequenas, ainda existem muito. Mas em Ribeirão sim, Preto, que é uma cidade que você falou que tem 4 bilhões de orçamento, eu acredito que as pessoas têm um nível de exigência maior, muito maior, do que uma prefeitura que tem um orçamento bem abaixo disso. O nível, o grau de exigência hoje, ele é muito alto. Então, para você se manter frente a essa exigência, você precisa ter uma equipe muito bem qualificada. Então, essa questão da amizade não entra, não condiz com a tua realidade, correto? não deve, né? Não quer dizer que eu não tenha um amigo que seja super qualificado, mas ele tem que entrar no processo seletivo e competir com os demais, né? Agora, assim, os meus assessores eu não os conhecia antes da eleição. Isso traz uma vantagem muito grande. Todo mundo que tem um amigo fala assim, pô, me arruma um cargo, me arruma um não sei o quê. Às vezes você tem uma empresa e contrata um amigo. E a pior coisa é a hora que você tem que mandar esse amigo embora. Então, é uma situação que constrange tanto quem contratou como quem foi contratado. Então, para evitar que a gente estrague amizades e que a gente, ao contrário, melhore as nossas relações com a sociedade, porque é o que eu te falei, a gente anula a nossa vida pessoal e floresce a vida pública. E na vida pública, quanto menos amizades tiver, melhor. Isso não quer dizer que você não possa ter bons relacionamentos, inclusive com pessoas de partidos de oposição. É saudável isso. Porém, você não pode ter amizades. Você não pode frequentar a casa, comer churrasco, como faz, por exemplo, o ministro do STF, que vai comer churrasco na casa do presidente. Pô, isso não pode, não deve, né? Nós temos que manter a impessoalidade no serviço público. Então, quando a gente pensa por esse lado, a gente evita contratar pessoas amigas, parente não pode pela lei, né? Mas o que acontece? Um vereador contrata o parente do outro, né? Faz aquele negócio. Isso nós não aceitamos, não dá certo. Nessa sua fala, André, eu vou pegar o exemplo de Ribeirão Preto e falar do exemplo de Tutóia, que é a nossa cidade. Eu estou vendo aqui que a Maria está dizendo isso é correto, a Nália falou, disse tudo, a Clenice, porque é uma realidade que acontece aqui em Tutóia. Eu vou te citar um exemplo, eu não estou falando mal, estou falando realidade. Aqui em Tutóia, o prefeito chama-se Diringa, ou Diringa Baquil, que é o sobrenome. Aí, digamos que 60% do secretariado é filho, parente, mulher, filha, cunhado, sobrinho. Fala pra gente se em Ribeirão Preto, como é que funciona essa questão do nepotismo, que a gente sabe que o nepotismo é quando você tem parentes ali dentro das funções administrativas, mas na função de secretariado, que dá como nome de cargo de confiança, você pode colocar o esposo e tudo. Como é que funciona essa questão em Ribeirão Preto? Nós não temos isso aqui, na verdade, assim, pelo menos não temos agora, né? Nós já tivemos no passado uma prefeita que foi presa, inclusive, né, por corrupção, que tentou fazer um pouco disso, mas também não deu certo. O pior do que fazer o parente, o amigo, trabalhar na prefeitura, a gente tem que ficar muito vigilante, porque o que o político faz? Ele dá um jeito de empregar o parente dele na empresa que presta serviço para o município. Você faz um processo, terceiriza uma obra, não sei o quê, e fala, olha, vou facilitar aqui para você ganhar, mas aí meu parente tem que trabalhar aí. Isso aconteceu em Ribeirão Preto e foi um escândalo muito grande. Uma empresa que prestava serviço que, na verdade, ela era contratada por uma empresa pública municipal que era empresa mista, dispensada de licitação. Bom, isso foi o maior escândalo de corrupção aqui, fez, inclusive, a prefeita ir presa, né?
Ela e vários vereadores também, né? Um negócio terrível. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, se um dia eu for político, eu vou fechar essa empresa municipal. Que vai fechar nada, ninguém fecha, você não vai conseguir, e não sei o quê. Eu falei, não vai conseguir, não faz parte do meu vocabulário. A determinação faz a coisa acontecer. Muito bem. Quando eu pulei para dentro da cadeira de vereador, eu falei assim, peraí, essa empresa que eu falei que eu ia fechar, eu vou fazer uma auditoria nela. Aí abri um processo seletivo para contratar um auditor no meu gabinete. Contratei um auditor que veio da serviço particular, da empresa privada, da iniciativa privada, e agarramos as planilhas da empresa e eles demoravam para dar resposta, e eu ia lá pessoalmente, pegava, e fui criando clima político, e divulgando resultado, e aquilo foi assustando o prefeito, foi assustando os funcionários, foi assustando... Tinha gente que falava assim, você vai amanhecer com formiga na boca. Eu falei, não, melhor amanhecer com formiga na boca que dormir frouxo. Não faço. Bom, aí beleza. Fui fazendo o estudo. Fiquei 10 meses captando informações e planilhando e não sei o quê. A hora que eu tinha material suficiente, eu criei uma comissão especial de estudo na Câmara Municipal. Aí juntei mais 2 vereadores lá que tinham meu perfil mais ou menos e lenha. Chama a gente para depor. E aí, o que eles falavam pessoalmente virava documento, porque é depoimento, né? E fui colhendo os depoimentos de todo mundo. Conclusão. O dia que eu entreguei o relatório recomendando a liquidação ou a reforma drástica da empresa, o prefeito optou por liquidar. Então, ele decretou a liquidação da empresa, que está em liquidação, ela não foi liquidada ainda, porque deve impostos federais, né, porque é uma empresa, e é um grande problema isso. A empresa ela vai emitindo nota, a prefeitura não pagava a empresa e ela ficava devendo para o Estado, né, para o fisco. Bom, fizemos um refis de 110 milhões, caiu para 90 milhões de reais, o prefeito parcelou, estamos pagando, mandando as pessoas embora, fazendo um acerto, tudo, e até o ano que vem, novembro mais ou menos, que é praticamente quando o prefeito já vai entregar o cargo mais ou menos, nós vamos entregar essa empresa liquidada. Nenhum vereador fez isso no Brasil, e eu tenho orgulho de ter sido o primeiro. Se eu souber de alguém, eu passo na frente, eu dou o crédito, mas eu não sei de nenhum vereador que fechou a empresa pública. Muito bom esse exemplo. Em cima da sua fala, eu quero te perguntar, você fez um estudo para poder pleitear e defender os seus argumentos com fatos, que é aquela ideia de contra fatos não há argumentos. Nesse sentido, eu quero te perguntar e quero pedir o seu exemplo. Quando um vereador vai apresentar um pedido de CPI, o que ele tem que ter de argumento e base para convencer essa aprovação do pedido de CPI? Por que eu estou te perguntando isso? Essas 2 semanas passadas, na nossa Câmara dos Vereadores aqui em Tutóia, nós tivemos 3 vereadores que pleitearam um pedido de CPI para analisar a questão da saúde, que estava tendo muitas denúncias e que não estava funcionando, e a gente precisava de um processo mais esclarecedor. Porém, não foi para frente. Então, qual o seu conselho para o vereador ou a comissão de vereador que quer fazer o pedido de uma CPI? O que ele deve ter antes para que ele não, digamos assim, passe um momento meio complicado de não ter o pedido dele deferido? Eu falei em algum momento aqui da nossa live que a gente não deve ter amigos no serviço público, mas a gente deve ter parceiros, certo? Certo. Então, eu vou falar uma outra coisa para vocês que vão entrar agora. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo José Sapone, o Nilton, que é meu amigo, meu voluntário no gabinete, está sempre lá me ajudando, um cara queridaço. O que eu diria para você que vai tentar uma CPI ou uma comissão especial de estudo? O voto você não ganha no plenário, o voto você ganha no cafezinho, antes do plenário.
Então, o que você quer montar uma CEE, você depende de votos dos seus pares. Você depende dos votos dos vereadores, da boa vontade do presidente da Câmara Municipal. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar os pares e vai pessoalmente em cada um, ver quem que são os líderes, conversa com os líderes de partido e tal. Aí você conta. Você tem os votos, pum, apresenta. Não tem o voto, não passa vergonha. A não ser que você for usar isso para criar clima político, para trazer a população para a Câmara Municipal, para fazer pressão para abrir. Aí tem uma frase do Ulisses Guimarães, que político teme é o povo na rua ou dentro da Casa Legislativa. Se começar a fazer pressão, o político muda o voto. Porque é assim, aqueles que ficam em cima do muro, aquela turma lá, chegou a gente fazendo pressão lá, fumo, e eles mudam o voto. Então, ou você se articula com os seus pares ou com a população. O ideal é as duas coisas, né? E aí nós conseguimos dessa forma. Agora, tem uma coisa que a gente faz, que vale a pena, que é criar alguns grupos de trabalho, né, que você valorize o trabalho de um outro vereador que também está buscando seu lugar ao sol. Isso não é toma lá da cá, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, tem alguns políticos de esquerda, aqui, vereadores de esquerda, com quem eu me afino muito bem, né? Eu elogio o trabalho dele, porque ele faz um trabalho bom. Não é porque ele é de esquerda que ele é ruim. Não, longe disso. O caráter da pessoa mede pelos seus atos, suas atitudes, né? Então, a gente tem feito algumas parcerias aí. E eu sugiro que, se vocês que forem se tornar vereadores agora, você tem o bastidor da política para trabalhar. E não existe nada de errado, de imoral, de ilegal com isso. É uma conversa que você fala assim, olha, escuta, você está querendo, não sei o quê, eu estou querendo isso aqui, o que a gente pode fazer para, dentro da legalidade, conseguir caminhar juntos? Eu acho que o diálogo, que o político tem que dialogar. Ele não tem que brigar, tretar, quebrar tudo, ficar... Aqui em São Paulo a gente usa muito um termo lacrar. Nada disso. Entregue resultados e você receberá admiração, inclusive dos seus adversários, que vão te apoiar em alguma coisa que você precisa. Então, isso que você falou é muito verdade. Eu também contemplo dessa tua ideia. Eu acredito que para você trabalhar em prol das pessoas, da comunidade, você não tem que brigar, você não tem que estar batendo de frente, eu posso mais do que você, medindo força. Você tem que juntar força, afinal de contas, todos os vereadores e o prefeito foram eleitos para cuidar da sociedade. Então, vamos evitar essa ideia de ficar brigando entre as pessoas que foram eleitas e vamos focar no objetivo para o qual elas foram eleitas. Então, assim, eu concordo muito com o teu ponto de vista e é esse tipo de exemplo que você está trazendo para nós que eu quero muito trazer, mesmo assim, para a realidade da nossa cidade. Para que as pessoas, aquelas que votam, aquelas que escolhem os seus vereadores, tenho essa visão, olha, o político ele precisa fazer isso e não ficar brigando. O político ele tem que cuidar das pessoas e não só daquela associação que elegeu ele, só daquele bairro que elegeu ele. Nesse sentido, eu queria te perguntar, fugindo um pouco agora do processo legislativo, entrando um pouco mais no desenvolvimento da cidade, como é que o vereador hoje de Ribeirão Preto ajuda a administração pública a evoluir, a prosperar a cidade, buscando alternativas, formas, porque Ribeirão Preto é uma cidade gigantesca em relação à nossa Tutóia aqui. Nossa Tutóia hoje ela tem uma realidade muito de sobrevivência do poder público, ela depende dos auxílios do governo aos empregos da prefeitura. Ribeirão Preto, como que ele fomenta hoje esse desenvolvimento econômico, já que a prefeitura não consegue arcar com a sobrevivência dos seus moradores? Olha, Ribeirão Preto não é muito diferente da maioria das cidades do Brasil. Nós temos aqui pessoas miseráveis também, pessoas moradores de rua. Nós temos 100 favelas aqui em Ribeirão Preto, 104, coisa assim. Então, não é uma realidade muito diferente do que acontece na maioria das cidades do Brasil. O que acontece aqui
é que existe um veio empreendedor muito grande, né? Das pessoas que vieram para cá. E uma das coisas que é interessante em Ribeirão Preto, eu mesmo não nasci aqui. Eu nasci numa cidadezinha aqui próxima que chama Guará. Inclusive tem muitos maranhenses lá em Guará que vieram, migrantes, né, para trabalhar no agronegócio e tal, e se estabeleceram por aqui. E aí uns colocam comércio, outros vão trabalhar e tudo mais. Uma das coisas muito importantes do migrante, aquele que sai da sua casa, da sua família e vai buscar uma melhor qualidade de vida, é que ele leva dentro de si a necessidade de mudar, que ele às vezes não encontra onde ele está, por vários motivos, né? Porque ele encontra dificuldades para empreender onde ele está. Então, aqui em Ribeirão Preto, existe vamos dizer, uma facilidade para empreender. Então, a pessoa quer montar um negócio, existe uma facilidade, não é uma burlar regras, mas assim, a prefeitura facilita aquele que quer empreender. Muito bem, eu vejo Tutóia é litoral, certo? Certo. Vocês têm um oceano Atlântico pela frente, vocês estão do lado de Lençóis Maranhenses, vocês recebem muito turista em Lençóis, e por que não recebe parte desses turistas aí em Tutóia? O que está faltando para criar um ambiente amigo do turista em Tutóia? Tenho certeza que vocês têm um peixe muito gostoso aí na praia, não tem? Tem. O melhor camarão é daqui de Tutóia. Melhor camarão é daí. Cerveja é só pôr para gelar, não é? É verdade. E atendimento. O que uma prefeitura como Tutóia deveria estar fazendo é oferecendo cursos em parceria com o Sistema S, por exemplo, Sebrae, Senai, essas coisas, curso para transformar as pessoas que por algum motivo na vida não tiveram oportunidades ou educação em, quando a gente fala educação, é estudo primário, secundário, essa coisa toda, né? Em empreendedores ou trabalhadores dos empreendedores. Porque o que faz uma pessoa... O Marcel Van Hatten entrou agora ao vivo aí também numa live. O que faz uma pessoa ter sucesso é o atendimento no turismo. Vou te contar, pelo amor de Deus, sem falar mal de ninguém. Eu fui uma vez em Salvador, na Bahia, né? E tô lá, e aí pedi um suco de laranja lá pro rapaz, tá? Falei assim, ó, por gentileza, sem açúcar. Tá bom. Ele trouxe um copo de suco de laranja, até aqui assim era açúcar. Eu falei assim para ele, amigão, eu pedi sem açúcar. Eu falei, é só não mexer. Ou seja, na cabeça dele, ele estava te atendendo bem, né? Mas não é bem a realidade. Então, por exemplo, se você tiver a percepção do que o turista quer, o turista é um elemento injetor de dinheiro limpo na economia. O turista vem, ele se hospeda, ele come, ele bebe, ele compra souvenir. Se eu for hoje em Tutóia, o que tem de souvenir para eu comprar de Tutóia? Bom, o que eu acho em Tutóia? Em Tutóia, artesanato? Hoje em Tutóia você tem. A gente já foi muito forte em artesanato, mas hoje nós temos as dunas. A gente está explorando muito a parte das dunas. Inclusive o secretário Patrick, que é gente boa, tem trabalhado muito o Descobrir Tutóia. Hoje Tutóia tem um poder, assim, um potencial turístico sensacional. Nós temos dunas, os pequenos parques são dentro de Tutóia. A gente tem, além das dunas, tem rios, tem o oceano que você falou. A gente tem, assim, uma riqueza natural sensacional. Nós temos o cotidiano da vida do interior, nós temos as trilhas, os passeios de barcos, é muita riqueza. O que eu estava conversando outro dia com o Patrick, que é o secretário de turismo, é que assim, a gente só precisa dar um pouco mais de liberdade para as pessoas desenvolverem e trabalharem. A política de Tutóia ainda é aquela política muito centralizada, aquela política muito do assistencialismo. E a gente precisa tirar um pouco essa ideia de assistencialismo e deixar as pessoas mais livres. E é um pouco disso que a gente está precisando. E falando de turismo, nós temos nos nossos povoados ali em Tutóia, cada povoado tem a sua particularidade. No povoado que eu nasci, que é a Estiva, cara, se você for lá, você tem as trilhas que a gente fez recente, aí você tem o banho no mar,
você tem rios que encontram água doce com água salgada, você tem o plantio da roça, cara, é muita coisa. Você consegue, a pesca, ela é muito, digamos assim, rica. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, a gente pegava camarão, por isso que eu digo que camarão de Tutóia é um dos melhores. A gente pegava camarão de mão. Você ia pescar, tipo, 6 horas da manhã, você descia ali na água e ficava palpando a mão na lama, com a água no meio da perna. E ali você ia pegando o camarão e colocava na canoa. Então, é muito rico. O que a gente precisa é dessa liberdade, desse empreendedorismo na veia das pessoas, de transformar essas riquezas em economia e, assim, libertar um pouco a mente das pessoas. Eu acredito também que falta investir no ser humano. Quando você falou sobre educação, e educação é uma das bandeiras, é um dos caminhos que liberta as pessoas. Então, se você não tem a educação básica, aquele conhecimento mesmo, fica difícil de você saber como extrair a riqueza que você tem debaixo dos seus pés, que é uma riqueza natural, né? Então, assim, você tem uma... Pode falar. Sem te interromper, por exemplo, você tem aí a Secretaria de Turismo, certo? Certo. E você tem a Secretaria de Assistência Social, certo? Certo. Uma conversa com a outra. Desenvolvem programas juntos para tirar as pessoas da fila do Bolsa Família e colocá-las para trabalhar. Então, eu penso assim, que o que uma municipalidade deve fazer é chamar todos os secretários, e todos os secretários têm que trabalhar com o mesmo objetivo, que é trazer riqueza. E a riqueza, às vezes fala assim, rico, não sei o quê, burguês, não sei o quê. Gente, a riqueza é aquela quantidade de bens materiais que uma família precisa para não passar necessidades. E isso é a riqueza. E a riqueza, como você disse, está sobre os nossos pés. A gente precisa transformá-las. Então, o que o secretário de Educação tem que fazer? Colocar lá junto com as professoras uma matéria, eu sei que talvez não possa ferir aí o currículo escolar que é ditado pelo governo do Estado. Mas as professoras podem ensinar, por exemplo, fazer a feira da vendinha. Então, cada um vai aprender a vender, vai aprender a fazer conta de coisas reais. Quanto que custa um peixe, quanto que custa fritar um peixe, quanto que custa vender um peixe. Nesse sentido, também, estimular a criança desde pequeno a empreender. Porque a criança, quando ela começa a ser estimulada a empreender ou qualquer outra coisa, ela anda sozinha. Agora, o que é ensinado nas nossas escolas? Olha, se você estudar e aprender, você vai ser um bom empregado de alguém. E aí, você fica esperando alguém empreender para você poder ser empregado. Enquanto ninguém empreende, você fica lá esperando serviço. Isso não vai acontecer. Então, a necessidade de ter o empreendedor puxando essa classe de trabalhadores é importantíssima. Mas o trabalhador, ele não pode olhar para o empreendedor como patrão, vilão, sanguessuga. Não. Então, isso tudo se ensina na escola, tanto a empreender, e tem as pessoas que têm mais vocação para empreender, e tem as pessoas que têm menos, que podem trabalhar perfeitamente para as outras pessoas, e está tudo certo. Agora, o que a gente tem que começar a tirar da nossa frente, no Brasil todo, é a ideia de nós e eles. Isso precisa acabar. Porque se uma cidade como Tutóia quer crescer, quer investir no turismo, nós temos que, por exemplo, e vocês têm hoje um maranhense aí como ministro da Justiça. E o que a cidade de Tutóia, o governo em São Luís, estão fazendo para participar das feiras de turismo e mostrar a cidade? Entendeu? Feiras de turismo acontecem no Brasil inteiro. Então, por exemplo, é um lugar onde as agências de viagem estão, né? Aí, tudo bem, você vai mostrar a Tutóia. Quantas pousadas, hotéis e quartos disponíveis, leitos para turistas existem em Tutóia? Onde está esse estudo? Então, por exemplo, eu posso divulgar a Tutóia numa superfeira, se baixar 1000 turistas em Tutóia, tem quarto para todo mundo? Então, assim, qual que é o tamanho do nosso sapato e aonde a gente quer chegar? Então, se você conseguir mostrar isso para o seu prefeito,
Se você conseguir mostrar isso para a Câmara de Vereadores, vocês fazem uma comissão, vão até São Luís, fala assim, olha, nós queremos que as pessoas venham investir em Tutóia para montar pousadas aqui em Tutóia, porque nós vamos trazer o turismo. Ah, o que precisa? Bom, quem investir, talvez o prefeito tenha essa liberdade, quem investir em pousadas aqui vai ter isenção de IPTU por 5 anos, um estímulo para o cara ir para Tutóia, que ele monta uma pousada, ele tem uma camareira, uma cozinheira, o auxiliar de faz tudo, pelo menos 4, 5 empregos ele gera numa pousada, né? E aí o turista vem, o turista, além dos 5 empregos da pousada, ele tem o cara da barraca de peixe, do camarão, o do artesanato, vocês têm muito artesanato aí, só que uma coisa depende da outra. Ninguém vai aí se não tiver onde dormir, não é assim? Também a ideia da infraestrutura que a cidade tem para oferecer esses turistas. Por exemplo, a gente precisa de uma estrada boa, porque a pessoa vai trafegar de um município, de um povoado para o outro, precisa ali ter um suporte. Como é que está a questão da limpeza da cidade, da beleza? Porque a pessoa vai lá para comer o camarão, para visitar as dunas, mas e a estrada? Então, como está a saúde, como está o atendimento ao turismo? Você tem que ter toda essa estrutura para poder mostrar que é o que você falou. Você divulga algo bom que você tem, mas se você tem capacidade de atender essas pessoas que elas vão te procurar e vão vir conhecer a sua cidade, isso é um ponto assim que hoje na nossa Tutóia a gente precisa repensar alguns conceitos nesse sentido, porque a gente precisaria melhorar um pouco mais a nossa estrutura para receber bem, isso, que receber a gente recebe, mas receber bem o turista e ele sair feliz. Eu morei em São Paulo, morei no Rio, moro atualmente no Rio, estou no Rio hoje. E eu tenho uns amigos aqui do Rio, quando eu coloquei a foto de Tutóia no status do meu WhatsApp, a mulher ficou apaixonada. Quero conhecer Tutóia, quero conhecer Tutóia. Realmente Tutóia é linda, mas precisa ser um pouco mais trabalhada, organizada, para que o turista vá lá e volte e saia de lá falando bem. Porque se a gente levar o turista lá e ele não tiver uma boa impressão, ele também vai fazer o seu comentário, e ele não vai fazer comentário para te agradar, ele vai fazer o comentário do que realmente ele sentiu ali, do que ele vivenciou, né? E aí pode ser uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer isso. Olha, aqui em Ribeirão Preto, a gente recebe muita gente do Maranhão que vem aqui na AgriShow comprar máquinas para produção, ali na região do Matopiba, ali, na região produtora de soja aí do Maranhão. Muito bem, esse pessoal está ganhando bastante dinheiro lá no Maranhão, né, com produção de soja, grãos, pecuária e tudo mais. E aonde esse pessoal está gastando o dinheiro que eles ganham? Vai para o Nordeste, não, aí é Nordeste. Vai para o litoral lá da Paraíba, Pernambuco, enfim, Ceará. Por que ele não vai aí gastar aí, montar? Então, assim, o que a gente precisa fazer é ligar o norte com o sul do Maranhão, colocar as pessoas para conversar e parar com esse negócio de excluir. Por exemplo, quem foi para o Maranhão hoje, e eu conheço algumas famílias que foram para o Maranhão, acreditando no potencial agrícola, são migrantes. Nós estamos falando do mesmo tipo de espírito de pessoas que vão buscar uma oportunidade no Maranhão, como aquelas pessoas daí do Maranhão que vêm buscar oportunidade de trabalho aqui. Essas pessoas têm o mesmo espírito, que é buscar uma vida melhor, prosperidade e tudo mais. Então, o que eu penso, assim, que enquanto agente público, a gente deve promover o diálogo e o conhecimento dentro da nossa própria cidade, dentro do nosso próprio estado, né? Então, eu sugeriria, você, o pessoal de Tutóia, os políticos que estão ouvindo aí, unam-se, chamem o prefeito, vão para São Luís, enquadra lá quem for o responsável pela Secretaria de Turismo lá, pede a obra, faz projeto decente, porque uma das coisas que falta muito é projeto de qualidade. Se você for até o Ministério das Cidades lá, tem dinheiro. O que falta? Bons projetos. Mas o bom projeto depende também da capacidade do município de pagar.
O fundo dos municípios lá é um garantidor de dinheiro emprestado. Só que a Caixa, ou quem for emprestar, só empresta se as contas do prefeito estiverem em ordem. Hoje, aqui em Ribeirão Preto, na sessão que a gente teve, a gente aprovou as contas de 2019 desse prefeito, que o Tribunal de Contas do Estado deu ok, está tudo certo. Então, assim, é importante sanear a conta pública para você se tornar um cliente, né? Um município positivo no cadastro e assim conseguir investimento do Estado, da Federação, para suas estradas, para suas pontes, para suas escolas, enfim, para a estrutura que faz falta aí. Então, é um trabalho que, primeiro, a gente limpa o quintal da nossa casa, depois a gente limpa a nossa rua, depois a gente limpa a nossa cidade. A hora que tiver tudo limpinho, todo mundo trabalhando junto, a gente vai pedir dinheiro, tem. Eu vou ler aqui uns comentários para você dar um feedback. O Pedro Castro, que coincidência da meu irmão, ele tem um canal, meu parente sanguíneo, mora em São Luís. Ele tem um canal chamado Maranhão da Peia, no TikTok. E ele faz uns comentários, assim, da situação, só que um pouco mais cômico, para não ser tão triste, da situação que é caótica em alguns casos. E aí ele colocou uma frase aqui que diz assim: a diferença entre o maranhense que vai para o sul e o sulista que vem para o nordeste é que o maranhense ele vai sem dinheiro e o sulista ele vem com dinheiro. Essa é um pouco da realidade, de fato é uma realidade. E de fato, assim, por mais que seja triste dizer, mas é real. Para você ter uma ideia, eu sou um exemplo disso. Eu saí do Maranhão pela extrema pobreza, pela necessidade de algo. E eu sofri muito. Eu fui para São Luís, depois fui para São Paulo e Rio hoje. Mas o meu sofrimento maior foi São Luís. E eu sair de São Luís para São Paulo foi também um grande desafio. Porque a gente sai sem dinheiro. E uma coisa que você falou é muito verdade. Nós não somos educados a empreender. E eu costumo dizer que empreender não é só você botar um negócio, assumir o risco, não. Empreender é você aprender a administrar a sua vida, aprender a administrar o seu dinheiro, a sua casa, o que você recebe. Você é um empreendedor hoje, mesmo sendo carteira assinada. É só uma forma de você empreender. Mas à medida que você se especializa, que você quer galgar um outro cargo, você está empreendendo, você está se qualificando. E, de fato, essa fala do Pedro tem fundamento. Mas também a gente tem exemplos bons. Eu sou um exemplo desse que saí do Maranhão sem nada. Eu saí do Maranhão, eu costumo dizer que eu saí do Maranhão devendo. Os meus melhores amigos, quando eu saí do Maranhão, chamavam-se SPC e Serasa. Eles eram, noite e dia, eles estavam comigo ali. E essa é uma realidade que muita gente passa. Só que quando eu fui para São Paulo, eu fui não porque lá era melhor do que no Maranhão para eu ter oportunidade, mas é que os recursos que eu queria, onde eu queria trabalhar, para mim lá era melhor. Então eu comecei a empreender no mundo digital. E no mundo digital a tecnologia do Maranhão era muito complicada. Então eu comecei a empreender em São Paulo. E, olha só, além de empreender, eu também consegui dar essa oportunidade a outras pessoas. E outras pessoas que saíram do Maranhão hoje são empresários em São Paulo. Inclusive o Eide acabou de entrar aqui na live, o Eide Paz é um dos empresários que começou em São Paulo como funcionário da minha empresa. E hoje ele tem a própria empresa, tem os seus funcionários, tem o seu patrimônio, que aproveitou a oportunidade. Só que quando a gente chegou em São Paulo, André, nós tivemos que fazer o quê? Reaprender a administrar, a empreender. Nós tivemos que começar assim, aprender a administrar as coisas de fato. Porque no Maranhão nós temos uma cultura muito de sobrevivência, principalmente quem é baixa renda. E eu era muito baixa renda. Então, o baixa renda do Maranhão... Só um minuto, nós temos uma visita ilustre aí. Vinícius Poit, nosso ex-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo. Vinicião, estamos aqui falando com Tutóia, o Partido Novo, que a gente está fomentando lá no Maranhão para eles seguirem assim, o caminho do sucesso lá na política. Só quis fazer um adendo, porque eu estou lendo quem está entrando aqui. Vinícius Poit, um abraço para você, queridão. Muito obrigado, Vinícius. Desculpa. É muito importante a gente ter essas pessoas entrando, dando esse feedback, isso é sensacional para nós. E, como eu estava te falando, a gente teve que reaprender, ou melhor, aprender a empreender. Tanto que no interior do Maranhão, o
O Eider está dizendo, Manuel é um guerreiro, muito obrigado, Eider. Você também é um forte guerreiro que veio do Maranhão e hoje tem um patrimônio, tem uma história em São Paulo. Não que São Paulo é melhor. Hoje eu vejo que você consegue empreender em vários lugares. É a questão do conhecimento. No Maranhão, em especial no interior, nós temos a cultura de sobrevivência. E quando a gente sai desses interiores, André, para ir numa capital de São Paulo e aqui no Rio, muitos de nós se perdem, porque nós não temos qualificação, André. É triste dizer isso, sim, mas nós não temos qualificação mínima para conseguir um bom emprego nessas capitais. Então nós vamos fazer o quê? Os auxiliares, os bicos, morar nas favelas. E muitos de nós, maranhenses e do interior mesmo, acaba se perdendo e não tem a oportunidade nem de voltar para sua casa, para sua terra de novo. São poucas as pessoas que têm essa oportunidade. Talvez a sua responsabilidade hoje, como um fomentador político, talvez esteja no Partido Novo junto com a gente e tal, é ajudar localmente as pessoas a empreenderem e ganharem sustento do seu trabalho honesto, empreendendo. Uma hora eu acho que você podia até conversar com o Vinícius Poit, ele é um grande empreendedor, está à frente, ele é o CEO de uma empresa de investimento em empreendimentos, né, de pequenos empreendedores, e eu acho assim que os recursos existem e a gente tem que buscá-los. Se eu puder voltar nas minhas falas anteriores, a gente diz que só perde quem não disputa. Na vida é assim também. Você vai se entregar ao ócio ou vai tomar as rédeas da sua vida em suas próprias mãos? Eu acho que isso é muito importante e talvez você que esteja liderando um processo possa plantar essa semente do vamos mudar Tutóia, vamos fazer Tutóia uma cidade decente. Nós sabemos quem são os ruins aqui. Vamos convencer as pessoas a não votarem neles, por troca de um par de chinelo, por troca de uma cesta básica. Isso vai só colocar essas pessoas cada vez mais na dependência de um mau caráter. Então, se as pessoas conseguirem entenderem esse processo antes da eleição e optarem por votar naqueles que se propõem a ajudar de verdade, a mudar. E você quer mudar Tutóia é porque você não quer se mudar de Tutóia. Você quer que Tutóia seja um lugar bacana, gostoso, onde você possa aproveitar seus amigos, sua família, mas que você tenha riqueza. O que é a riqueza? É aquele dinheiro, o sustento da sua família, que você não dependa de necessidades outras materiais. Então, nós já estamos indo para um adiantado aqui da hora e eu quero dizer para vocês aí de Tutóia, tutoienses que fala, é isso? Tutoienses, exato. Tutoienses, unam-se para mudar a realidade de vocês. Não vai vir varinha mágica de cima mudar a realidade. Não vai ter um populista que vai falar que você vai comer picanha, porque você não vai comer picanha, irmão. Você vai ter que agarrar e suar. Se você quiser comer picanha, você vai ter que arrancar do teu suor. Agora, é muito fácil falar que você vai tomar cerveja, vai comer picanha, não sei o quê. E cadê o recurso? Não tem. Aí as pessoas ficam esperando uma Bolsa Família, ficam esperando uma ajuda de braço cruzado. E tá cheio de camarão aí para pegar no mar e para ir vender lá nem que for para vender em Lençóis, né? E trazer o dinheiro de Lençóis para cá do turista até você poder trazer o turista e ele comprar direto de vocês. Então, eu acho que vocês têm uma super vocação para o turismo. Eu acho que se vocês conseguirem colocar junto aí as autoridades de vocês, de formarem um grupo para fomentar esse turismo, chama o pessoal da assistência social, fala assim, vamos buscar junto com o Sistema S, que é Senai e Sebrae, educação para a nossa cidade, para a gente fomentar uma mão de obra para atender turismo. Vocês estão com o tesouro na mão e vai vir buscar aqui em São Paulo? Pô, se aqui em Ribeirão Preto eu tivesse o mar que vocês têm aí, essa fartura de camarões, esse povo amigo, hospitaleiro, querido que vocês são, que eu vou perder tempo aqui em São Paulo, na fila do metrô lá para
para engavetar, para sei lá o quê. Então, eu penso assim, unam-se. É hora, talvez, da gente passar um pano nesse negócio de nós e eles, o lado A e o lado B. Eu acho que o que a gente tem que fazer é construir um caminho para o desenvolvimento de Tutóia. Qual que é a vocação natural de vocês? Me parece ser o turismo, eu não conheço, mas me parece ser o turismo. E o turista, o que ele quer? Ele quer ser bem atendido. Só isso. Se chegar um gringo aí, quantas pessoas falam inglês? Não vai chegar dólar aí, irmão. Não vai chegar euro aí, porque ninguém sabe falar com o cara, não sabe atender o cara. O cara falou, vou embora daqui. Né? É bonito, mas não... Né? Então, assim, a educação é tudo. Então, se a gente conseguir transformar os tutoienses em bons empreendedores na área de turismo, eu tenho certeza que vocês alavancam aí, ó. Nossa, vocês colocam Tutóia no mapa do mundo do turismo. Por que a pessoa vai lá nas Ilhas Fiji, lá no Ilhas Seychelles? Ele quer ver uma água bonita, uma água quente, comida boa e barato. E isso nós temos aqui, pô. A gente tem, exato. Pois é, André, olha, eu te agradeço muito, esse bate-papo foi muito construtivo pra gente, as tuas ideias são sensacionais e você falou muita verdade nessa última fala. O que realmente nós queremos é não ser apenas um produtor de pessoas para exportar os filhos nossos para outros estados. Porque hoje a gente faz muito isso, os meninos nascem, a gente cria, quando eles dão 18 anos, eles já vão embora. A gente não tem pessoas de 20, 23 nos nossos povoados. Então, todo mundo... Agora, tem muita gente indo para Santa Catarina. Então, os tutóienses estão muito indo para lá. Bom, mas o que você falou tem muito, muito sentido. Agradeço muito a sua disponibilidade, os seus conselhos, essa troca de experiência, ela é sensacional. E o que você falou da gente mover a mente das pessoas para 2024 terem uma visão diferente de como escolher o melhor projeto, eu costumo dizer o seguinte, um dos objetivos de fazer essas lives não é propagar ninguém, é apenas trazer informação, exemplos de vida, exemplos de outros lugares para Tutóia. Porque como eu morei muito tempo fora de Tutóia, eu tive essa vivência que você tem no Ribeirão Preto. Eu morei em São Paulo, morei em Santos, Praia Grande, Rio de Janeiro, capital. Eu tenho essa vivência, então eu queria trazer um pouco dessa experiência do que é possível para a nossa cidade. Cara, é possível você vender, o que você joga fora aqui, você vende. Então, você transforma, o que é lixo para você hoje é dinheiro, se você conseguir visualizar essa ideia de transformar, de empreender. Então, é esse um dos objetivos que a gente tem, de trazer essas informações, esses depoimentos. Eu vou convidar aqui o Vinícius, eu até deixei aqui na tela, para ele convidar ele para uma próxima live para a gente falar. É muito, muito importante esse depoimento de vocês para a gente. Mostra outras possibilidades. Olha, eu vou, se eu puder deixar uma palavra para você hoje, fique. E se eu puder falar uma outra palavra, lute, porque o resultado vem. Sim. Você não alcança os resultados se você desistir, tá certo? Então, como é que chama? A princesinha do Delta. Exato. Está pronta para receber. Aí, ó, turistas estrangeiros, gente estrangeira investindo em Tutóia. E isso vai acontecer. É melhor que vocês façam isso antes. Peguem os melhores lugares, né? Porque vocês já são de casa. Então, e o investimento virá. Se tiver um lugar amigável ao investidor. Porque se não for amigável, dinheiro não fica esperando a coisa acontecer. O dinheiro, se ele não tiver acontecendo nada, ele se mexe, ele vai para outro lugar. Então, juntem-se, criem oportunidades políticas, vão conversar com as outras pessoas. Quantos vereadores tem aí em Tutóia? São 15 vereadores. 15. Você vai ter uma chapa de 16 pessoas aí. 4 terão que ser mulheres para ter uma chapa cheia para eleger um vereador aí, pelo menos. E aí, o que você tem que fazer já, hoje? Procurar aí as pessoas que estão te elogiando, que te conhecem, que não sei o quê. Chama esse pessoal. Pessoal, vamos disputar a eleição, vamos mostrar que a gente consegue. Eleição também é estratégia. Se você não tiver estratégia, os outros partidos vão te engolir e você não vai ter candidato e você não vai conseguir fazer nada.
Beleza? André, antes da gente finalizar, eu queria te pedir um ponto de vista que você tocou muito importante para a nossa turma do interior, principalmente. O povo do interior diz que não vou falar de política, e a política é só na hora do voto, que eu faço uma coisa obrigatória. E você falou uma coisa que é muito importante. Façam a união e você muda pela política. E eu também acredito nisso, porque quem faz as leis são os nossos vereadores, são políticos. Quem executa e quem administra a cidade é o prefeito, que é um político que executa. Então, sim, para você mudar, você precisa entender, viver e fazer política. Está correto o pensamento? Ou você complementa alguma coisa nesse sentido? Que conselho você daria para as pessoas? Como eu disse para vocês, eu entrei na política tarde, eu entrei na política com 40 anos, quer dizer, com vontade de participar da vida política com 40 anos. Hoje eu tenho 55, quer dizer, faz 15 anos que eu sonhei isso e só 2 anos que eu estou realizando. A política, ela é apaixonante, mas ela tem que ser feita com o coração da gente. A gente não faz política com bolso. O político, normalmente, ele não ganha dinheiro, ele ganha um subsídio lá para ser um voluntário e para levar oportunidades para os outros, porque a gente é praticamente um voluntário nessa história toda, mas a gente é muito mal visto por todos. Isso se deve ao quê? Quando a gente era pequeno, eu era pequeno, não sei o quê, meus amigos, a gente ia falar de entrar em política, eles falavam assim, não, você é de família boa, política só tem ladrão. Aí, o que as famílias ditas, famílias boas, não sei o quê, fizeram? Seguraram seus filhos, líderes, que poderiam estar na política, foram para as empresas, foram ganhar dinheiro, não sei o quê, e não foram para a política. Quem foi para a política? O ruim, o mau caráter, o propenso a praticar crimes. E aí, a política piorou, porque nós não permitimos que os nossos filhos participem da vida pública. Então, se existe uma coisa que precisa mudar, e isso em todo o país, é trazer o jovem para a política, o jovem que pensa como a gente, o jovem que quer mudar a vida das pessoas para melhor, aquele que é altruísta, que tem o coração aberto para ajudar as pessoas. Tem que estimular. Você não elege o político no dia da eleição. Você escolhe o político que vai disputar a eleição para você votar nele. Você tem que fomentar esse cara, você tem que ajudar ele a crescer. Então, se você tem um jovem aí, estimule esse jovem. Fala assim, não, eu, tiazinha aqui, Maria, José, nós, todo mundo votar em você e você vai. Nós vamos te ajudar. E a hora do dia que você for disputar a eleição, eu vou te dar R$50 para você pôr álcool no carro, para você pôr uma gasolina na moto, para você encher o pneu da bicicleta, e você vai pedir voto, eu vou te ajudar, eu vou pedir para esse lado. A gente faz isso? Não. A gente fala assim, chegou a eleição, quem que a gente vai votar? Tem fulano, Beltrano, Ciclano. Esse aqui é parente de minha tia, me pediu voto, eu vou votar nele. Então, a gente não põe os nossos. Exato. A gente vota no dos outros. Então, o que a gente tem que fazer é colocar os nossos na política para disputarem, para participarem da vida pública, e a gente tem que ajudar a carregar esses jovens, ou não tão jovens, as pessoas do nosso convívio, né? Então, assim, a política hoje está desse jeito porque nós abandonamos a política. Nós não permitimos que os nossos filhos disputassem as eleições lá para trás. Falavam assim, não, isso é só coisa de bandido. Esse partido só tem ladrão. Esse partido... Vai. E a gente não tem que entrar lá e mudar? Aí eles falam assim, quando você entrar na política, você vai se corromper. Aqui, ó, que vai se corromper. Se corrompe quem é corrupto. Quem não é, não se corrompe. Exato, você falou Entendeu? tudo. Então, o que eu digo para vocês, mais uma vez? Estimule seus pares a participarem da política. Se você quer ser vereador, encontre mais 15 pessoas que querem ser vereador, trabalhem juntos. É só um que vai ser eleito, provavelmente, às vezes, muito dificilmente vocês conseguem eleger 2 vereadores. Aqui em Ribeirão Preto, o Novo só tem um. Não consegue, por conta da matemática eleitoral, estratégias, uma série de coisas. Então, que seja aquele que você se identificar, ajude. Se ele ganhar, não tem problema não, na próxima vez você vai disputar e formem um grupo.
né? Até o dia que vocês disputem e ganhem a prefeitura. Aí todo esse grupo que está com a mesma intuição vai ser o seu secretariado. E você vai mudar as coisas que você entende que tem que ser mudado. Política, olha, a gente sabe o dia que a gente entra, a gente não sabe o dia que a gente sai. Mas, de novo, a gente tem que trilhar sempre uma linha reta. Se você trilhar sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo discurso, sempre a mesma opinião, o teu eleitor vai te identificar em algum lugar. E ele vai votar em você, porque ele vai acreditar em você. Tá certo? Eu acho que era o que eu tinha para falar para vocês aí. André, olha só, a gente só tem muito a agradecer. Para quem não pôde assistir essa live, depois a gente vai compartilhar, vai divulgar, porque são exemplos, assim, são conselhos, são experiências que você vive numa cidade que a gente conhece no Brasil. Então, ter a oportunidade de conversar com você que está lá na gestão, numa cidade que a gente tem como referência, é muito importante para nós, tutoienses, maranhenses, que a gente se inspira e vê que dá para mudar. A gente vê acontecendo, é algo assim concreto para nós. Podemos mudar, a gente pode mudar. Então eu tenho muito a agradecer a todo mundo que entrou. Eu vou chamar o Vinícius para a gente bater um papo. E, André, se você tiver mais exemplos para a gente trocar depois, é sempre um prazer a gente estar conversando e enriquecendo a nossa população. Prazer, viu? Eu torço muito para que vocês se emplaquem aí na política. O Nordeste, ele tem sua própria cultura de política, né? Aquele assistencialismo, aquele toma lá da cá. Mas se você conseguir romper essa película, você vai ver que o interior são pessoas, o interior da política, né, são pessoas precisando de amor, precisando de apoio, precisando crescer, precisando que a gente faça desse país como um todo uma nação de brasileiros, uma nação melhor para todos. Eu acho que se conseguirmos isso já vai ser um grande ganho. E plante suas sementes de vontade de disputar política aí na molecada e vamos para frente. Vamos que vamos. Gente, uma ótima noite para todos vocês. Se sintam todos abraçados, sejam todos sempre guerreiros de estar aqui com a gente. A Janice disse que foi um prazer conhecer o André. O exemplo do André, as falas dele foi sensacional. André, um forte abraço e a gente continua conversando. E é uma próxima oportunidade. A gente... E quando você vier ao Maranhão, vai visitar Tutóia. Vamos embora. Quem sabe, né? Tudo é possível. Pois é, tudo é possível. Forte abraço a vocês. Falou, ótima noite. Tudo de bom. Tchau, tchau para vocês. Tchau, obrigado.